Deus castiga os maus e abençoa os bons. Esta é uma lógica humana e ela é muito presente, especialmente em meio ao sofrimento. Muita gente pensa assim: se uma pessoa sofre é porque ela está sendo castigada por Deus, porque ela deve ter feito alguma coisa errada. E se ela vai bem na vida é porque Deus se agrada dela e a abençoa. É uma lógica humana. Mas os amigos de Jó também pensavam assim. Lembram aqueles três amigos, o Elifaz, o Bildade e o Zofar? Eles também pensavam dessa maneira. Eles foram visitar Jó, numa situação muito complicada na vida de Jó, e eles foram para consolá-lo. E nós estamos lendo no plano de leitura bíblica programada aqui da Comunidade Cristo de Porto Alegre, exatamente estamos lendo esse diálogo que se sucedeu entre Jó e os seus amigos. Ao todo são 29 capítulos que falam, do capítulo 3 até o 31. É esse diálogo. Jó fala, os amigos falam e assim por diante. E então isso eu quero ver e destacar hoje. E também destacar alguns aspectos importantes deste diálogo, que também são importantes para nós sabermos como dialogar com pessoas que estão no meio do sofrimento. Na próxima semana vamos gravar o último vídeo do livro de Jó e vamos destacar os 11 capítulos finais, lembrando então a fala de um quarto personagem chamado Eliú, mas especialmente nós queremos destacar aquilo que Deus disse, tanto para Jó, como também para os amigos de Jó e também para nós. Pois bem, vamos só relembrar, aqueles três amigos juntos vão visitar Jó. Isso depois de Jó ter perdido seus bens, seus filhos, sua saúde, e estava assentado na terra, coberto de feridas, de chagas, numa situação assim miserável. Os três vão juntos e quando eles veem Jó, eles começam a chorar. Tal era a situação de Jó. E durante 7 dias e 7 noites eles ficam em silêncio, assentados junto com Jó, como que participando da dor dele, tendo essa proximidade com Jó em meio ao seu sofrimento. Quem quebrou o silêncio, na verdade, foi o próprio Jó. E quando Jó começou a falar, ele desabafou. E eu posso ler aqui, eu quero ler alguns versos que nos mostram agora essa conversa. Jó falando, depois seus amigos, Jó respondendo, e assim vamos até o capítulo 31. Lá no capítulo 3, verso 1 está escrito: depois disto Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Essa foi a primeira reação de Jó. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Entre outras coisas, ele disse: por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Capítulo 3, verso 11. Depois, capítulo 3, verso 26. Não tenho sossego, não tenho descanso, não tenho repouso, só tenho inquietação. Esta é a situação de Jó. E ele fala mais lá no capítulo 6, verso 11. Por que esperar, se já não tenho forças? Por que prolongar a vida, se o meu fim é certo? Esta é a situação. Jó pensa em morrer. Ele diz: a vida não faz mais sentido, em meio a tanto sofrimento, a vida não faz sentido. Bom, aí é que os amigos começam a falar. Claro que, como eu disse, há uma fala intercalada. O primeiro a falar é o Elifaz. Isso eu posso ler lá no capítulo 4, versículo 8. Ouçam o que Elifaz diz para Jó. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Ou seja, Elifaz diz: Jó, você praticou o mal,
Você deve ter cometido pecados muito graves, por isso você agora está colhendo todo este sofrimento. O outro amigo, o Bildade, lá no capítulo 8, ele diz: mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. Ou seja, ele diz para Jó: te arrepende, né? Pede perdão a Deus e Deus vai te restaurar. Mais adiante, lá no capítulo 22, novamente o Elifaz fala. E é interessante, ele até acusa Jó, ele cita pecados que provavelmente Jó tenha cometido. Por exemplo, não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade, porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado, e ao faminto você se recusou a dar pão. Você despediu as viúvas de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso você está cercado de laços, e repentino pavor toma conta de você. Ou seja, ele acusa Jó. Ele cita pecados que, no entender dele, Jó deve ter cometido. E aí ele aconselha: portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com ele e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. E assim por diante. Então vejam, essa é a reação dos amigos de Jó, que dizem: você pecou, Jó, então agora te arrepende. Só que Jó sempre de novo reage e ele afirma a sua justiça diante de Deus. Ele diz que ele não pode ser acusado destes pecados, que a vida dele sempre foi íntegra, foi correta, temente a Deus e assim por diante. Por isso, a fala dos amigos, ao invés de consolar Jó, lhe trazem mais tormento, lhe trazem mais dor, mais inquietação. E Jó diz isto aos seus amigos. Eu quero ler alguns destes versos, começando lá no capítulo 6. Capítulo 6, verso 29. Jó pede aos seus amigos: por favor, mudem de parecer. Mudem o vosso pensamento a meu respeito. Essa é a primeira palavra. Depois, lá também no capítulo 13, Jó diz aos seus amigos: as máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês são muralhas de barro. Ou seja, o que vocês dizem, o que vocês afirmam não se sustenta, são que nem muralhas de barro. Ainda depois adiante, deixa eu ver aqui, no capítulo 16, verso 2 e 3, Jó diz: todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Será que não tem fim estas palavras vazias? Jó recebe os conselhos e o consolo dos seus amigos como palavras vazias. E depois, lá no capítulo 19, verso 2, ele pergunta aos amigos: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com suas palavras? E depois, ainda, no verso 21, tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Ou seja, os amigos que foram consolar Jó, na verdade, o estavam oprimindo, o estavam esmagando, segundo as palavras do próprio Jó. Em meio a tudo isto, Jó sempre de novo reafirmou que
ele é justo diante de Deus, que ele é correto, o proceder dele é correto, e ele sempre de novo enfatiza de que Deus não está sendo justo ao castigá-lo dessa maneira. Jó questiona a atitude de Deus. Ele diz: Deus não é justo, né, da maneira como ele está agindo comigo. Porém, em meio a estes sofrimentos, Jó também disse algumas verdades assim extraordinárias. E deste diálogo eu destaco duas delas. Uma que está no capítulo 14. Jó, capítulo 14, quando o próprio Jó analisa a sua vida e então fala da brevidade da vida e diz: o ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos, traçaste limites além dos quais o ser humano não passará. Jó tem consciência disso, né? E ele declara isso. Mas a declaração mais bonita e mais significativa que nós podemos ouvir de Jó no meio do seu sofrimento é aquela que está no capítulo 19 e que a gente deve marcar com todas as marcações possíveis. Jó 19, versos 23 a 27. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. A esperança da vida eterna com Cristo, com o seu Redentor, ela está bem viva na mente e no coração do sofredor Jó. A última fala de Jó, né, que é lá dos capítulos 28, 29, 30 e 31, são as últimas falas de Jó, antes de Eliú e de Deus falar. Lá Jó, de novo, reafirma diante de Deus, ele descreve a sua vida e mostra como ele se preocupou, como ele se empenhou em guardar os mandamentos de Deus, como ele foi justo e correto. E aí Jó também fica pensando muito no passado. Ele diz mais ou menos assim: quem me dera, verso 29, quem me dera ser como fui nos meses passados. Quem me dera poder voltar a ser, a minha vida poder voltar a ser como ela era. Sabem, esse é um pensamento muito presente no sofrimento. Quando a gente fica remoendo e fica pensando como era boa a minha vida no passado. Quem me dera que pudesse ser assim novamente. Só que ficar lembrando do passado, ficar desejando o passado não nos ajuda muito a encarar o sofrimento. Por isso é muito importante o que vamos dizer na próxima semana. Quando finalmente os 3 amigos de Jó se calam, eles não têm mais o que dizer. Quando Jó também se cala, e aí o Eliú começa a falar. E quando Eliú termina de falar, então Deus começa a falar. Então é muito importante lermos estes capítulos e vermos como termina esta história. Abençoada leitura. Até a próxima semana.